Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de logaritmo hoje, né? E muita gente pergunta, mas o que é logaritmo? Vamos falar primeiro a palavra logaritmo, tá? Logos quer dizer o quê? Razão, né? Alguns falam, é lógica. Pode ser, mas é razão. E aritmo quer dizer o quê? Número. Então, é uma razão numérica, ou seja, é uma operação, tá? É uma operação que tem uma lógica. E com essa operação, ela serve para quê? Ela serve justamente para você calcular um expoente desconhecido, tá? Vejam esses exemplos aqui. Por exemplo, 2 elevado a quanto que dá 8, né? Então a gente faz lá, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Quer dizer, 2 elevado a 3. Então eu estou sabendo que esse x aqui vale 3, certo? Aqui, 3 elevado a quanto que dá um nono? Vamos pensar, 3 elevado a quanto que dá 9, né? E 3 ao quadrado, e 3 vezes 3 dá 9. Mas para dar um nono, tem que ter um expoente de negativo. Então o x ficaria aqui menos 2, que 3 elevado a menos 2 que daria um nono. Agora, vamos pensar aqui, 5 elevado a quanto que dá 1? Bom, qualquer número elevado a zero dá 1. Então, o x é igual a zero. E alguns podem estar perguntando, mas cadê o logaritmo dessa história? E é verdade, né? Porque até então a gente não precisou de logaritmo, certo? Porque, na verdade, o logaritmo, ele é uma operação e ele acaba sendo uma regra onde tem algumas propriedades onde a gente vai achar o valor do expoente. E aqui não teve necessidade, mas se quiséssemos falar que x é logaritmo, não tinha problema. Eu posso falar que x é um logaritmo, é um log de 8 na base 2, por exemplo. A gente já vai ver com detalhes isso. Aqui, esse x, como é um expoente desconhecido, agora não mais, né? Porque já sabe. Mas eu podia chamar que é um logaritmo, porque na verdade o logaritmo chama-se, ele é atribuído para falar para expoente desconhecido. Mas veja esse quarto exemplo. 2 elevado a quanto que dá 3? E daí? Porque 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. Mas 2 elevado a 2 já vai dar 4. Então você está sabendo que esse x, na verdade, está entre 1 e 2. Mas mesmo assim você não sabe o valor de x. Porque aqui vai dar 1,6 aproximadamente. Mas como que você obtém esse número? Então, por isso que a gente precisa conhecer as propriedades do logaritmo para a gente poder descobrir alguns expoentes que a gente não sabe responder. Então, como a gente falou que logaritmo é um cálculo de expoente desconhecido, se eu tenho lá um b que é uma base, tá? Elevado a um número, ele vai dar um resultado que se chama antilogaritmo. E aí, como que a gente escreve no formato de logaritmo, né? Que x é um logaritmo. Então, x é um logaritmo do quê? De A na base B. Porque o B é a base, porque o B sustenta o expoente, certo? Então, esse B vem pendurado aqui no rabo do G aqui, tá? O A fica aqui em cima e o x é o logaritmo. Então, cria-se um looping ali, né? Ó, um looping. B elevado a x igual a A. Essa que é a logaritmação, ok? Que b elevado a x igual a A, ó, b elevado a x igual a A. Aí tem os nomes, né, gente? Dentro do logaritmo tem os nomes. O A é chamado de antilogaritmo ou logaritmando. O B é chamado de base e o x é chamado de logaritmo. Agora, o que é aquele C lá? O C quer dizer condição de existência, porque não existe logaritmo para qualquer número. Tá? E aí, qual a condição de existência? É que o antilogaritmo seja o quê? Maior que zero, ou seja positivo. A base seja o quê? Maior que zero também, ou seja, que seja positivo. E a base não pode ser o quê? Não pode ser 1, ok? Isso por quê, gente? Porque tem um estudo por trás para que ela seja bijetora, para que ela admita a função inversa. Então, a gente precisa de toda essa definição e toda essa condição de existência, tá?
Então, se eu tenho, por exemplo, 2 elevado ao cubo igual a 8, como é que a gente escreve isso no formato, na linguagem de logaritmo, né? A gente vai falar que é um log do quê? Log do quê na base o quê para dar o quê, né? Esse 8, o que ele é? Ele não é base e ele não é logaritmo, ok? Esse 8 é resultado. Então esse 8 ele ficaria aqui, porque ele é o logaritmando, ok? Esse 2, ele está segurando o expoente, ele está segurando o expoente, tá? Então é como se fosse uma criança aqui, né? O 3 é a criança. Então esse 2 é a base, ele vem aqui, ó. E o 3 é o logaritmo, então ele está aqui nessa resposta. Então o que eu falo para os meus alunos, que a primeira providência a ser tomada é saber ir e voltar. Tá? Você tem que saber, essa escrita logarítmica aqui, ela tem que ter fundamento. Saber que aqui é a base, tá? Saber que aqui é a resposta, o antilogaritmo, o logaritmando. Saber que aqui é o expoente e que esse looping aqui, ó, 2 elevado ao cubo igual a 8, é essa expressão. Então, vamos fazer essa brincadeira, então, de ir e voltar? Como eu já disse, né, que eu falo aos meus alunos que a primeira coisa, a primeira providência a ser tomada para quando vai estudar logaritmo é saber ir e voltar. Por exemplo, se eu tenho que 5 ao quadrado é 25, como que você escreve isso em logaritmo, na linguagem do logaritmo? Então, você vai escrever log, tá? Do que? De 25, tá? Na base o que? A base é 5. Que vai dar o quê? 2. Aí você vê esse looping aqui, ó. 5 ao quadrado igual a 25, ó. Certo? Agora, e se ele já vem escrito, né? Log de 81 na base 3 é igual a 4. Aí você já faz o looping direto, tá? 3 elevado a 4 é igual a 81. E você vê que isso realmente é verdade, porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3... 3 vezes 3, 9, 9, 3, 27, vezes 3, 81. E a mesma coisa aqui, né, gente? Que aqui 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, tá certo? Então, coloquei aqui alguns exemplos e vamos fazer um cálculo mental deles. Por exemplo, aqui, log de 1 na base 5. 5 elevado a quanto que dá 1? E a gente já comentou que qualquer número elevado a zero é 1. Tá? Então, 5 elevado a 0 vai dar 1. Log de 6 na base 6, ou seja, 6 elevado a quanto que dá 6? Tá? E é 1, tá certo? Porque 6 elevado a 1 que vai dar 6. Aqui, 7 elevado a quanto que dá 7 ao cubo? Lógico que 7 ao cubo que vai dar 7 ao cubo. Ou então você pensa assim, cancela as bases aqui, porque isso é uma base, isso é uma base. E responde 3. Aqui também, se você quiser pensar, ó, cancela o 6 com o 6 e o expoente do 6 aqui é 1, daí responde 1, certo? Agora, se eu tiver 2 elevado a um log de 8 na base 2, eu posso simplesmente cancelar as bases, como a gente já falou, e responder 8. Se de repente você não entendeu porque cancela as bases, basta você calcular aqui, ó. Quanto que é log de 8 na base 2? Log de 8 na base 2 é quanto? Quantos 2 para dar 8? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então é 3, certo? Então aqui daria 3. E 2 ao cubo realmente é 8. Tá certo? E com isso, a gente tira as 4 primeiras propriedades da definição de logaritmo. Certo? Quais são elas? Primeiro, que se eu tiver um log de 1 numa base qualquer, a resposta sempre vai ser 0. Segunda, se eu tiver um logaritmo com base e antilogaritmos iguais, a resposta sempre vai ser 1, tá? Terceiro, se eu tiver um log, tá, de um k elevado a n na base k,
Se aqui as bases são iguais, a resposta sempre vai ser N. Porque é aquela história de K elevado a N vai dar o quê? K elevado a N. E quarto, se eu tiver lá um K elevado ao log de N na mesma base, na base K, eu posso cancelar as bases e responder N. Aqui nós temos as 4 primeiras propriedades que vêm o quê? Da definição de logaritmo. Então, a gente já viu aqui algumas propriedades que vêm proveniente da definição. Então, vamos pegar mais alguns exercícios de logaritmo, né, bem básico, para a gente se localizar nessa nova operação, ok? Então, por exemplo, aqui, log de 32 na base 2. 2 elevado a quanto que dá 32? Quer dizer, quantos 2 eu preciso para dar o 32? Porque, como a gente já disse, logaritmo é cálculo de expoente. Então, você quer saber o expoente do 2 para dar 32. Tá? Então, você faz 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, você vê que é elevado a 5, que 2 à quinta dá 32, ok? Aqui, e 32 elevado a quanto que dá 2? Aqui eu quero que você perceba que se era 32 na base 2, deu 5 sobre 1, né? Aqui é como se fosse sobre 1. A hora que eu inverto aqui, eu inverto aqui também, tá bom? Então, aqui dá 1/5. 32 elevado a 1/5 dá 2. E você vê que isso é verdade, porque 32 elevado a 1/5, lembra aquela aula de matemática básica, né? Que fala que quando está elevado a expoente fracionário, você arma o barraco, tá? Arma o barraco. E daí, quem está por cima, está por dentro. Quem está por baixo, está por fora. Então, é uma raiz quinta de 32, que realmente dá 2, ó. Tá certo? Bom, e o log de 10? Mas não aparece a base. Quando não aparece, ó, é porque nós temos o quê? Um sistema decimal, que a cada 10 unidades é uma dezena, a cada 10 dezenas é uma centena. Então, como o nosso número é na base 10, então a hora que você tem um logaritmo que precisa ser na base 10, você não precisa dar conta dele, tá? Então, quando ele não aparece é porque é 10. E 10 elevado a quanto que dá 10, né? Elevado a 1. Porque se eles são iguais, a resposta é 1. Agora, o log de 100 também está na base 10, tá? E aí a gente quer saber 10 elevado a quanto que dá 100, né? E tem muita gente que fala, 10 vezes 10 dá 100, então é 10. Não. 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Então é elevado a 2. Preciso de 2 10 para dar 100, ok? Aqui o E. Esse E é um número de Euler, que é 2,7, 18, 28, tá? Então, aí o que acontece? Tanto faz a base tá ali, né? Mas qualquer número elevado a zero que vai dar 1. Que é essa propriedade aqui, ó. Quando eu tenho log de 1 na base qualquer, a resposta é 0, né? Agora, 9 elevado a quanto que dá um nono? Ó, 9 sobre 1 tem que dar 1 sobre 9. Quem que dá esse poder de você inverter? É um expoente negativo, ok? E aqui, 7 elevado a quanto que dá 343? Então, tem que ver quantos setes eu preciso para chegar no 343. E 7 vezes 7 é 49, e 49 vezes 7 é 343, então é 3, tá? Aqui novamente é base 10, ó, quando não aparece, e 10 elevado a quanto que dá um décimo, tá? Então eu tenho 10 sobre 1 e eu quero 1 sobre 10, porque esse 1 décimo nada mais é do que 1 décimo mesmo, né? E quem que dá esse poder, né, de inverter a base? É o expoente negativo, ok? Então, se eu quero calcular esse logaritmo aqui, 8 elevado a quanto que dá 2 raiz de 2? E também é complexo, né? A gente saber de cabeça quanto vale isso. Então, o que você faz? Você pode chamar de x, certo? Porque é um expoente desconhecido. E aí você fala
que 8 elevado a x é 2 raiz de 2, ó. 8 elevado a x é igual a 2 raiz de 2. E você cai naquela aula de equação exponencial, que fala bases iguais e expoentes iguais, tá? Onde o 8 eu posso escrever como 2 ao cubo, ó. Que 2 ao cubo é 8, tá? Esse 2 é 2 elevado a 1 mesmo, tá? E esse raiz de 2 é 2 elevado a meio, que é aquela história que quem tá por dentro tá por cima, quem tá por fora tá por baixo, ó. Certo? Mas eu tenho que deixar bases iguais, eu tenho que deixar 2 de um lado e 2 do outro. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 3 vezes x, 3x, ó. E aqui, multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. 1 mais meio, gente, é 1,5, tá? Mas esse 1,5 eu posso escrever como 3 sobre 2, porque 3 dividido por 2 é 1,5, tá? Para quem não lembra, né, de como faz para você somar frações, você tira o MMC, né? Aquela história de divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, amém. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1, ó. Dá 3 meios, ó, de qualquer forma, ok? Daí, bases iguais, expoentes iguais, 3x igual a 3 meios, ó. Se eu quiser aqui eu posso multiplicar em cruz, 6x igual a 3 e x é igual a 3 sobre 6, que vai dar 1 sobre 2, ok? Tudo bem? Vamos fazer outro agora. Ali, eu também não sei, log de 3 raiz de 3 na base 9 é quanto? Não sabemos. Então a gente vai falar que 9 elevado a x é igual a 3 raiz de 3, ó, tá? E nós vamos novamente fazer bases iguais, expoentes iguais. Mas esse 9 é 3 ao quadrado, que está elevado a x. Aqui é 3 e aqui é 3 elevado a meio de novo, ó, certo? Que quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Daí eu tenho 3 elevado a 2x e aqui, base, multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. 1 mais meio dá 3 sobre 2, certo? Bases iguais, expoentes iguais, ó. Daí eu posso falar que aqui está sobre 1 e multiplico em cruz. Daí 4x é igual a 3, que 2 vezes 2, 4, e 1 vezes 3, 3. E quem é x? X é 3 sobre 4, ok? Ó, 2 probleminhas aí resolvidos. Mas e agora? Eu quero saber 8 elevado a quanto que dá 9. Então, se eu chamar de x aqui e escrever que 8 elevado a x é igual a 9, tá? Esse 8 é 2 ao cubo, certo? E esse 9 é 3 ao quadrado. E aí, gente? As bases não estão iguais, certo? E quando as bases não são iguais, aí a gente tem que o quê? Recorrer às propriedades, mas propriedades operatórias de logaritmo. Vamos falar agora das propriedades operatórias do logaritmo. E eu coloquei as 4 primeiras propriedades operatórias, tá? A primeira, porque veja bem, como o logaritmo é expoente, quando você tem uma multiplicação de base igual, o que você faz? Conserva a base e soma os expoentes, tá certo? Quando você tem uma divisão de base igual, você conserva a base e subtrai os expoentes, ó. Então, se você tem uma multiplicação, você soma os expoentes, porque logaritmos são expoentes. Se você tem uma divisão, você subtrai os expoentes, ó. Agora, se você tem um logaritmo de uma potência, o que você faz? Você multiplica os expoentes, ó. Que o n é um expoente, mas o logaritmo é outro expoente. Mas também você pode pensar que esse n tombou, ó. Tá? Porque ele tombou, mas ele tombou tipo multiplicando. E se você tem uma raiz, né? Ou mesmo a base lá, que você conserva a base, você também faz o que? Multiplicação de expoente com expoente. Mas aqui é um expoente fracionário, ó. Aqui é um expoente m sobre n. E vezes também. Então, o que você faz
para a propriedade da potência, você faz a propriedade da raiz, tá? E aqui, para o pessoal decorar, eu tenho até uma musiquinha que eu criei, tá? E tem muitos professores já que estão seguindo e os alunos estão seguindo. E a gente fala assim, que se o aluno decorar bem esse refrão, ele nunca vai errar essas propriedades, tá? Que é assim, log do produto, soma de logs, ó. Log da razão, subtração de logs, tá? Aqui, log da potência, tombamos o expoente. Fazemos o mesmo com o log da raiz. E o que eu quero é ser feliz, usar as propriedades do jeito que aprendi, e poder me orgulhar, usando as propriedades sem ter medo de errar. O log do produto é a soma de logs, o log da razão é a subtração de logs, o log da potência, tombamos o expoente, fazemos o mesmo com o log da raiz. E o que eu quero é ser feliz e nunca esquecer das propriedades que aprendi, tá? Então, nós temos aqui um refrão, tá? Dessa musiquinha que é adaptada, que o log do produto é a soma, o log da razão, a subtração, log da potência, tomba o expoente, faz o mesmo com o log da raiz. E aí, gente, vamos aplicar esse refrão aqui. Se eu falo para você que o log de 2 é aproximadamente 0,30, tá? Que é 30 centésimos que a gente fala. Que o log de 3 é aproximadamente, 48 centésimos. Quanto que é o log do produto de 2 por 3? Quanto que é o log da razão de 3 por 2? Quanto que é o log da potência de 3 ao quadrado? Quanto que é o log da raiz quadrada de 2? Então, o log do produto, soma de logs. Então, você faz o log de 2 mais o log de 3, Daí, o log de 2 é 0,30, o log de 3 é 0,48, soma, vai dar o quê? Vai dar 78 centésimos, certo? Quanto que dá o log de 3 dividido por 2? Log da razão, subtração de logs. Então, você faz o log de 3 menos o log de 2, O log de 3 é 0,48, 48 centésimos. O log de 2, 30 centésimos. 48 menos 30 vai dar o quê? Vai dar os 18 centésimos, tá? Log da potência, tombamos o expoente. Então, fica 2 vezes o log de 3. O log de 3 é 48 centésimos, vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 96 centésimos, ok? Fazemos o mesmo com o log da raiz. Fazemos o quê? Tombamos o expoente. Que o expoente aqui, no caso, é meio, certo? Então, tomba o meio vezes o log de 2. Se o log de 2 é 30 centésimos, a metade de 30 centésimos é o quê? É 15 centésimos, tá certo? Agora, tudo isso, o que tem a ver, né? Cadê a logaritmação aqui? Porque até então a gente fez uma cantoria aqui, tá? De um refrãozinho de uma música, mas o que a gente encontrou? O que esses 78 centésimos representa? Ele representa o expoente do 10. Quer dizer, se eu tiver 10 elevado a 78 centésimos, é fantástico, vai dar 6. Isso aqui vai dar 6, 2 vezes 3, 6. Então, 10 elevado a quanto que dá 6? 10 elevado a 78 centésimos, tá certo? Então, a gente falou das 4 primeiras propriedades, né, operatórias, que é o log do produto, o log da razão, o log da potência e o log da raiz. Agora, vamos falar da mudança de base. De repente, você está com um logaritmo de uma base que você não quer, e aí você tem como fazer esse logaritmo usando uma base da sua preferência. Então, por exemplo, se eu tenho lá, por exemplo, um log de 27 na base 81, tá? E você não sabe quanto é. Aí o que acontece? Você pode mudar de base, você pode falar, eu queria o log de 27 na base 3 e o log de 81 na base 3. Aí o que você faz? Você faz uma divisão de logs. Você faz log de 27 na base 3 e log de 81 na base 3.
Aí esse primeiro aqui vai dar 3, porque 3 ao cubo é 27. E esse denominador vai dar 4, tá? Porque 3 à quarta é 81. Então, ou a mudança de base, ela funciona como uma divisão de logaritmos, onde você coloca uma base desejada, tá certo? E a propriedade número 6, ele quer dizer o quê? Se o log de A na base B vale 200, tá? Se você tiver o A elevado a n e B elevado a n, dá o mesmo 200. E se você tiver uma raiz enésima de A e uma raiz enésima de B, dá o mesmo 200, tá certo? Tipo, eu sei que o log de 8 na base 2 vai dar o quê? Vai dar 3, que 2 ao cubo é 8. Mas se eu quero elevar ao quadrado, por exemplo, 8 ao quadrado é 64 e 2 ao quadrado é 4. E 4 elevado a quanto que dá 64? Dá 3 também, tá certo? Agora, vamos pegar alguns exercícios aqui para a gente aplicar as propriedades. Por exemplo, eu quero log de 12, tá? 10 elevado a quanto que dá 12? O que eu posso fazer com esse 12? Eu posso fatorar esse 12. E esse 12 nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 3, ó. Porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Log do produto, soma de logs. Então, nós vamos fazer log de 2 mais log de 2 mais log de 3. Bom, log de 2, eu estou falando que é aproximadamente 30 centésimos. Log de 3, estou falando aproximadamente 48 centésimos. Então, 30 centésimos mais 30 centésimos dá 60 centésimos. Com mais 48 centésimos vai dar 1 inteiro e 8 centésimos. Então, nós vamos responder aqui 1,08, ok? Agora, letra B, eu quero log de 5, tá? Quer dizer, 10 elevado a quanto que dá 5? Como que você pode trabalhar esse 5? Muitos alunos falam assim, fácil, professora, 2 mais 3. Aí eu já canto para eles, log da soma não tem propriedade. Não adianta você inventar uma propriedade que não existe, tá? Se ela não existe, é porque ela não foi provada, então ela não tem validade. Só tem propriedade para o log do produto, da razão, da potência e da raiz. Então, o que você tem que fazer? Esse 5 aqui, você pode falar que é metade de 10, ó. Tá certo? Você pode falar que é metade de 10. Porque metade de 10 é 5. E o log da razão? Log da razão, subtração de logs. Vai ser o log de 10 menos o log de 2. Aí, gente, quanto que é o log de 10? É só pensar. 10 elevado a quanto que dá 10? É 1. E o log de 2? É aproximadamente 30 centésimos. Se eu tiver R$1 e tirar 30 centavos, não dá 70 centavos? A mesma lógica. Se eu tenho 1, vou tirar 30 centésimos, dá o quê? 70 centésimos. Tá? Esse zero aqui não tá saindo bonitinho, pronto. Tá aqui, ó. Certo? 70 centésimos. Bom, agora aqui. Log de 3 na base 2. Você fala base 2, 2 vai dar quanto que dá 3, né? Quer dizer, se aqui tá base 10, se aqui tá base 10, tem que mudar de base. Então, nós fazemos uma mudança de base. Você fala que é o log de 3 dividido pelo log de 2. No qual base? Na base que você quer. Por que você passou para a base 10? Tá? Por quê? Porque o seu logaritmo dado estava na base 10, por isso. Daí o log de 3 é 48 centésimos, o log de 2 é 30 centésimos, e aí se você dividir, vai dar 1,6, tá? Ou 1,60, né? Para ser educado, porque quando alguém te dá um valor para você usar com 2 casas decimais, é interessante que você apresente a resposta com 2 casas decimais, ok? E aqui log de 9 na base 4, né? Esse log de 9 na base 4, esse 9 não é 3 ao quadrado?
esse 4 não é 2 ao quadrado? Então, isso daqui vale a mesma coisa que log de 3 na base 2, que é 1 inteiro e 60 centésimos. Ok? Vamos falar de função logarítmica. E função logarítmica é toda função do tipo, tá? Reais positivos em reais, tal que é log de x na base A, onde esse A é uma base que pode ser maior que 1 ou entre 0 e 1, ok? Se ela for maior que 1, ela vai ser um gráfico que é uma hipérbole estritamente crescente, ok? E se o A for menor que 1, ela vai ser uma hipérbole estritamente decrescente e sempre tocando no 1, ok? Vamos fazer dois gráficos aqui para vocês perceberem. Então, quando eu vou esboçar um gráfico de logaritmo, eu tenho que pensar o seguinte: eu não devo atribuir valores para x como a gente faz para os outros gráficos, tá? Por quê? Porque para o x tem condição de existência. Por exemplo, se você colocasse aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, por exemplo. Menos 2 não pode colocar porque tem que ser maior que 0. Menos 1 não pode colocar porque tem que ser maior que 0. Aí você vai colocar 0, não pode colocar também porque tem que ser maior que 0. Aí você vai colocar 1 pode, só que daí a resposta aqui vai ser 0. Ou seja, não são todos os valores que nós temos resposta. Então, o que a gente faz? A gente atribui valores para y e faz 2 elevado a y igual a x, ó. 2 elevado a y igual a x. Então, eu vou dar valores para y para achar o x. Então, eu vou colocar em branco aqui, tá? Ó, vamos colocar aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, ok? Que eu dou esses valores e acho esses. Aí, por exemplo, se o y for 2, 2 ao quadrado é 4, então o x vai ser 4. Se o y for 1, 2 elevado a 1 é 2, tá? Se for elevado a 0, 2 elevado a 0 é 1. Se for elevado a menos 1, 2 elevado a menos 1 é meio. Se for elevado a menos 2, 2 elevado a menos 2 é 1/4. E aí eu jogo esses pares ordenados, aqui essas coordenadas, aqui no gráfico, tá? Então esse gráfico aqui, para o eixo y, eu tenho os valores, ó, 0, mais 1, mais 2, menos 1 e menos 2, ó, tá? E para o x eu tenho esses valores aqui, ó, que é o 1, o 2, o 3 pula, o 4, o meio e 1/4. Daí 1/4 vai se encontrar com menos 2, ó. 1/4 vai se encontrar com menos 2. Aí o meio vai se encontrar com menos 1, ó. O meio vai se encontrar com menos 1. 1 se encontra com 0, tá aqui. 2 se encontra com 1, ó, tá aqui. E 4 se encontra com 2, ó, tá aqui. E temos aí a hipérbole, ó, hipérbole estritamente crescente, tá? Então a função é estritamente crescente. E ela é o quê? Assíntota. Assíntota a quem, gente? Ao eixo y. Vocês lembram como quando a gente fez as exponenciais que são assíntotas ao eixo x? Agora as logarítmicas são assíntotas ao eixo y, ok? Agora vamos fazer essa outra. Então eu faço a mesma coisa, tá, gente? Eu atribuo, vamos separar aqui. Eu atribuo valores para y, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, porque não tem condição de existência. E eu determino o valor de x, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, meio elevado a y, porque temos que saber que f de x é y, que é a mesma coisa, tá? Então, meio elevado a y é igual a x, ó, que é logaritmo, ó, o looping, tá? Então, a hora que eu vou atribuir os valores de y, por exemplo, se está elevado a 2, meio ao quadrado é 1/4, tá? Agora, se o y
é 1. Meio elevado a 1 é 1 mesmo. Perdão. Se o y é 1, meio elevado a 1 é meio mesmo. Agora, se é 0, meio elevado a 0 é 1. Se ele é menos 1, meio elevado a menos 1 inverte a base, deixando o expoente positivo. E elevado a menos 2, meio elevado a menos 2 é 4. E aí a gente faz os encontros aqui. Aí eu vou fazer as mesmas coisas, tá? Eu vou pegar aqui o eixo X, eu vou colocar os valores. 1, 2, pulo 3, o 4, e tá o meio, 1/4. E para o Y eu preciso do 1, do 2, do menos 1 e do menos 2, ó. E vamos fazer os encontros. 4 se encontra com menos 2, tá aqui. Depois 2 se encontra com menos 1, tá aqui. 1 se encontra com 0. Meio se encontra com 1. E 1/4 se encontra com 2, ó. E aí eu tenho o quê? Uma hipérbole estritamente decrescente. Então, nós sabemos que essa função é estritamente decrescente e assíntota ao eixo y, ok? Olá, pessoal! Vamos falar hoje de equação logarítmica e inequação logarítmica. E ela segue o mesmo processo do exponencial. O que a gente fez lá para exponencial, a gente faz aqui para logaritmo também, tá? Lembrando-se que as duas funções, elas são inversas, né? Então, assim, se eu tenho um log de x na base k igualzinho a um log de y na base k, ó, bases iguais, antilogaritmos iguais, ó. Então, x é igual a y, tá? É como se eu cortasse isso daqui, tá? E, na verdade, a gente pode falar que corta, porque trata-se de uma definição de função injetora. E logaritmo é injetora, ok? Agora, vamos falar de inequação. A inequação, o que acontece? Se o a é maior que 1 e o log de x na base k é maior que log de y na base k, então aqui está se tratando de uma função estritamente crescente. Então, no eu cortar aqui, ele prevalece a desigualdade. Se aqui é maior, aqui é maior. Se aqui é menor, aqui é menor. Se aqui é maior ou igual, aqui é maior ou igual. Se aqui é menor ou igual, aqui é menor ou igual também. O que está escrito aqui, você coloca aqui, tá bom? Agora, se o a for menor que 1, certo? E o log de x na base k for maior ou igual a log de y na base k, aqui já está se tratando de função estritamente decrescente. Então, o que acontece quando ela é estritamente decrescente? Você muda o sinal. Tá? Então, se aqui é maior ou igual, aqui fica o quê? Menor ou igual. Se aqui fosse só maior, aqui ficaria só menor. Tá certo? E aí, vamos fazer dois exemplos aqui, né? De uma de equação e outra de inequação para a gente ver como que funciona. Vamos começar com essa aqui de equação. Mas nós não podemos esquecer da hora de a gente que vai começar, tem que fazer uma condição de existência. Porque ele não existe logaritmo para qualquer número, ok? Então eu vou falar aqui, qual que vai ser a condição de existência aqui? Que x² mais 6 tem que ser maior que 0, que 5x tem que ser maior que 0, ó. Vou pôr uma nuvenzinha aqui para eu não esquecer. O 2 não tem condição de existência porque já existe, ele já é 2, ok? E lembre-se, na igualdade, basta cortar os logaritmos e ficar com os antilogaritmos. Então, eu tenho x² mais 6 é igual a 5x. Aqui tá cheirando uma equação de segundo grau. E é uma equação de segundo grau. Passo 5x para cá, certo? Daí você pode resolver ou por Bhaskara, ou por soma e produto. Soma e produto, a soma é 5, o produto é 6, que é menos b sobre a e c sobre a. Quem são os valores de x', x2', cuja soma é 5, o produto é 6? Produto é multiplicação, né, pessoal? E quem vezes quem que dá 6? 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6 e 2 mais 3 dá 5.
Agora, eu já tenho os candidatos para o conjunto de solução, mas aí eu preciso ver se eles realmente vão entrar para o conjunto de solução. E você olha que o 2, ó, 2 vezes 5, 10, é maior que zero. E 2 ao quadrado, 4 mais 6 é 10, também maior que zero. Então, o 2 entra, certo? E o 3, ó, 3 vezes 5, 15, é maior que zero. E aqui, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 6 é 15, também é maior que zero. Então, o 3 também entra. Às vezes, acontece dos dois não entrarem, ou um deles entrar, ou, nesse caso, os todos entrarem, ok? Mas tem que fazer a condição de existência. Que muitos dos meus alunos perderam questões de vestibulares. Por quê? Porque esqueceram da condição de existência e fizeram os exercícios, fizeram lá o exercício e deu justamente letra A, tipo A de armadilha. Eles caíram porque uma delas não era a solução. Então tem que tomar muito cuidado, tá bom, pessoal? Agora, vamos ver aqui a inequação logarítmica. O que está acontecendo aqui? A base é E é um número maior que 1, então se eu cortar aqui, não muda a desigualdade, ó. X ao quadrado menor ou igual a 9. Mas, antes de começar, tem que fazer a tal da condição de existência. E a condição de existência é apenas para o x ao quadrado aqui, tá? Então, a condição de existência aqui é falar que x ao quadrado tem que ser o quê? Maior que zero, ok? O 9 não tem condição de existência porque ele já existe. E o E não tem condição de existência porque ele já existe. O E, né? O E no 2,7, número de Euler. Bom, como é que eu resolvo isso? Até eu gosto de brincar, de falar como é que resolvo isso. Porque a gente tem que saber que trata-se de uma inequação do segundo grau e para resolver, ó, resolver, você tem que achar raiz, esboço, sinal. Se você não passar por esse processo, você não consegue. Raiz, quem são as raízes? Você iguala a zero, aí você tem que as raízes vai dar mais ou menos 3. O que é o esboço? Trata-se de uma função quadrática, uma parábola de concavidade voltada para cima, tocando no menos 3 e mais 3. S de sinais, né? Até vou escrever aqui, ó, raiz, esboço, ó, e sinais. S de sinais, então aqui é positivo e aqui é negativo. E aí vem aquela historinha que eu gosto de contar para os alunos. O que você quer, coração? Que eu direi com emoção a solução da sua inequação. E você quer o quê? O menor igual ao menor quer dizer negativo. Então você quer aqui, ó. E bolinha fechada, porque tem o igual, certo? Então, o que acontece? A solução aqui está entre menos 3 e mais 3. Mas você tem que tomar cuidado porque você depende da condição de existência. E a condição de existência me diz que x ao quadrado tem que ser o quê? Maior que zero. E se ele tem que ser maior que zero, então trata-se de uma parábola de concavidade para cima, tocando aqui no zero, certo? E ele tem que ser positivo, ó, porque você faz o res aqui também. Então não pode ser zero, mas pode ser a esquerda de zero e a direita de zero. Mas aí a gente faz uma intersecção. Você faz uma intersecção do que você já resolveu, que está entre menos 3 e 3, e faz uma intersecção junto com a condição de existência. Ó, aqui está a condição de existência, que aqui é o zero, tá? Tá falando que vale a direita e vale a esquerda. Mas a hora que você faz a intersecção, você só pode considerar o que está riscadinho em cima e embaixo. Então, no caso, ó, é essa região aqui que é válida e essa região aqui que é válida. Então, ele é válido de menos 3 a mais 3, mas por causa da condição de existência não pode entrar o zero. Olha que perigo, gente, né? Então, qual que seria a solução aqui? Você vai falar que a solução aqui, você pode falar que vai de menos 3 até mais 3, menos quem? Menos o zero. Mas por que menos o zero? Por causa da condição de existência. Então, vocês estão vendo que a condição de existência ela é muito importante para a solução do exercício, ok?
Vamos falar agora de logaritmo natural ou neperiano, né? Que ele para ser chamado de natural, ele tem que estar aqui na base E, ó. Um log de x na base E, ele pode ser escrito como logaritmo natural de x, tá? Ou logaritmo neperiano de x. Mas eu vou ficar tratando de logaritmo natural mesmo. E lembrando que o E é um número de ordem, que é 2, 7, 18, 28. Então, se alguém vem com uma proposta quanto vale logaritmo natural de 1, você tem que saber que esse logaritmo, ele está na base E, tá? E E elevado a quanto que dá 1? 0, tá? Porque quando aqui o antilogaritmo vale 1, o logaritmo sempre vai ser 0, tá? Se ele vem com uma proposta, logaritmo natural de E, o que é isso? É um log de E na base E. E isso vale quanto? Vale 1, porque E elevado a 1 que vai dar E. E aqui é aquela história, né? Aqui, log da potência, tombamos o expoente, ó. E já sabemos que o ln de E vale 1, então 2 vezes 1, 2, ok? Agora vamos falar de logaritmo decimal. O logaritmo decimal é quando a base é 10. E como eu já falei em outras aulas, que quando a base é 10, é o nosso sistema de numeração. Então não tem necessidade de aparecer. Então quando vem propostas de logaritmos para vocês que não tá uma base, é porque todos eles são base 10. E aqui, por exemplo, 10 elevado a quanto que dá um décimo? Vai ser menos 2, tá? Eu vou melhorar esse 10 aqui, né, professora? Ó, 10 a menos 2 vai dar um centésimo. Aqui, 10 elevado a quanto que dá um décimo? 10 elevado a menos 1. Aqui, 10 elevado a quanto que dá 1? 10 elevado a 0. Aqui, 10 elevado a quanto que dá 10? Vai ser 1. E aqui, 10 elevado a quanto que dá 100? Vai ser 2. Ok? Vamos falar um pouquinho de logaritmo decimal. E o logaritmo decimal, ele vem tratar de números o quê? Números que são irracionais, com infinitas casas depois da vírgula. Então, a parte inteira desse número, a gente chama de característica, tá? E a parte decimal desse número, ó, a gente chama do quê? De mantissa. Aí fala assim, ah, mas por que esses nomes, né? Por que característica? Porque ele caracteriza o seu logaritmando que está ali. Por exemplo, que aqui 10 ao quadrado dá 100. E nós vamos falar que 100 está próximo de 200. Alguém pode falar, imagine, 100 está muito longe de 200. Mas se você colocasse 3, 10 ao cubo daria 1000. Quer dizer, ultrapassaria de 200. Então, por isso que é 2. Então, a gente fala, na verdade, que a característica de um número aqui maior que 1 é você ver quantas casas tem, que nem 200 são 1, 2, 3. São 3 casas. E aí você tira uma unidade. Então, por exemplo, aqui, se eu quero log de 243, 243 são 3 logaritmos. Tira 1, a característica é 2, ó. Aqui, se eu pegar esse número 50.008, nós temos o quê? Nós temos 5 algarismos. Então, quem que é a característica? 5 menos 1, 4. Então, sempre quando ela for maior que 1, a gente usa a característica assim, que é a parte inteira do logaritmo, tá? Agora, quando o logaritmo aqui já é menor que 1, você conta os números de zeros antes do primeiro algarismo significativo. Então, aqui são 2 zeros antes do primeiro, então a característica é menos 2, ó. Aqui é 1 zero, então a característica é o quê? É menos 1, tá? Aí fala, nossa, mas você só falou de característica, não falou de mantissa. Mas a mantissa, ela se mantém por muitos números. Então, por exemplo, eu estou colocando aqui obter o logaritmo, mas eu estou falando log de 20, log de 20.000 e log de 2 décimos. Mas tudo baseado nesse log de 200, tá? Porque, ó, 200, se você olhar na tabela, né, numa tabela que existe chamada tábua de logaritmos, você iria procurar na linha 20, coluna 0.
Tá? Então aqui também, linha 20, coluna 0, linha 20, coluna 0, linha 20, coluna 0, porque é o 2 que está ali caracterizado, ok? Então, vamos primeiro falar aqui qual a característica de cada um, e para poder calcular o logaritmo. 20 são dois algarismos, tirar um vai dar 1, ó. Ah, e a mantissa? A mantissa é a mesma, que é 30, 10, 3, ó. Certo? Aqui, log de 20 mil. 20 mil são 5 algarismos, tira 1, 4. E a mantissa? 30, 10, 3. Certo? Porque, ó, mantissa, quer dizer, ela se mantém por muitos logaritmos. Agora, se eu quero log de 2 décimos, aí tem que tomar cuidado, tá? Porque a característica é menos 1, mas aí você tem que somar com a mantissa. E aí você pode responder como negação de 1,3013, que é chamado logaritmo trabalhado, tá? Ele está trabalhadinho aqui, a característica e a mantissa. Ou você pode responder essa forma aqui, que é a resposta que é de calculadora, tá? Porque ela faz a conta, e nós também fizemos. Então, se eu tenho menos 1 somado com 30, 10, 3, vai dar mais 0,69897. Então, você pode dar uma dessas duas respostas. Esse é o logaritmo, a resposta é o logaritmo trabalhado, que está separado a mantissa da característica, certo? Essa característica e essa mantissa. E esse que não está mais, vamos dizer assim, trabalhado, porque ela já diluiu. Eu não posso falar que 0 é característica e não posso falar que 69897 é mantissa, porque ela já foi feita as contas, tá? Porque a característica continua sendo menos 1 e a mantissa continua sendo 0,3013, ok? Vamos falar um pouquinho de interpolação linear logarítmica, tá? Chamado de ILL. Esse é uma proposta minha, tá? Do meu mestrado que eu fiz e que vem responder a perguntas de logaritmos de decimais, e só que não tem informação nenhuma, tá? Não tem informação de tábua de logaritmos, não tem informação que eles trazem, ou mesmo calculadora. Mas aí o que acontece? Eu bolei uma tabela com apenas 8 números de logaritmos, e com eles você consegue construir todos os logaritmos para poder obter os valores deles. E a gente utiliza através de uma interpolação linear, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, no caso, nesses 8, eu tenho lá que o log de 5, ele vale aqui 0,70, é aproximado, tá? Todos esses valores são valores garantidos com duas casas decimais. Aqui é 0,78 e de repente você quer o log de 5,31 e você não sabe quanto é, que eu vou chamar de x aqui. Então, como que funciona essa interpolação? Você vê a diferença do 5 até o 5,31 é 0,31, tá? A diferença do 5 até o 6 é 1. Daí a diferença desse para esse é 0,08. E a diferença desse para esse eu não sei, que eu vou chamar de y. Aí você cai numa regra de 3, que o maior está para o maior, ó. 1 está para 8 centésimos, assim como 31 centésimos está para y, ok? Aí a gente multiplica em cruz. Se eu multiplicar em cruz, 1 vezes y é y, e 31 centésimos vezes 8 centésimos vai dar 248 décimos de milésimo, certo? Que é décimos, centésimos, milésimos, décimos e milésimos. Mas daí a gente tem que interpretar o que é esse y? Esse y é a diferença aqui. Então quer dizer que a gente sabe que o log de 5,31 vai ser o quê? O 0,70 mais, ó, o 0,70 mais essa diferença, 0,0248, ó. E somando aqui, nós vamos ter o quê? 0,7248.
E com isso, a gente garante isso com 2 casas decimais, ok?